Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o presidente da OAB de Santa Catarina, Túlio Cavalazzi Filho, sobre as repercussões dos mega-eventos no direito desportivo. Presidente Túlio, o senhor tem dito que é preciso rediscutir os passivos tributários das entidades desportivas junto à Receita Federal. Dá para explicar como seria isso? Dá sim. Na verdade, como nós abordamos anteriormente, a situação econômica dos clubes é muito difícil. E não há motivo algum para que nós continuemos fazendo com que os clubes brasileiros iniciem um processo agora de desistência da atividade. Nós temos aqui em Santa Catarina vários exemplos. Clubes tradicionais, quase centenários, que estão perdendo seu patrimônio por conta de uma dificuldade no exercício da atividade. E o que eu observei na prática é que de alguns anos para cá há uma fiscalização muito forte, uma exação muito grande em relação aos clubes de futebol que não têm atividade econômica. Isso fez com que se criasse passivo, e evidentemente eu não estou defendendo aqui a má administração. Eu estou partindo do caso de clubes bem administrados ou clubes administrados em forma de associação, mas que acabaram ficando com um passivo muito grande. E dentre os passivos que chama atenção, é claro que o passivo trabalhista ele tem uma origem na relação de trabalho e por conta disso é preciso se observar com rigor. Mas o passivo tributário não. O passivo tributário parte do princípio de que o clube está tendo lucratividade. E esses clubes brasileiros, não só os grandes, e é importante sempre fazer essa lembrança porque há uma tendência nossa de trazer sempre o exemplo mais elevado dos grandes clubes brasileiros. Mas a imensa maioria dos clubes e os de pequeno porte, e também não só de futebol, de várias entidades, de vôlei, de basquete, há passivos que precisam ser resolvidos. E nesse caso específico, a legislação poderia criar um modelo melhor do que o da Time Mania. Um modelo em que houvesse uma receita autônoma que trouxesse a eles a possibilidade de pagamento e assim, novamente, permitisse que os clubes e as entidades tivessem uma saúde financeira capaz de fazer aquilo que é mais importante, a formação do atleta nacional. Tá certo. Bom, um outro ponto que eu gostaria de falar e que de certa forma já foi abordado, que é aquela multa pela rescisão do contrato que está prevista na Lei Pelé, ela é devida sempre que houver rompimento contratual, no caso de o clube romper, é ele quem paga. E se o caso do descumprimento parte do jogador, quem paga a multa geralmente é o clube que está contratando o atleta. O senhor tem alguma exceção nessa coisa de pagamento por parte do jogador? Porque me parece que o clube que está interessado, geralmente ele resolve bancar isso para ficar com o atleta. É verdade. A regra geral anterior era exatamente nesse sentido. Se um atleta está desenvolvendo atividade perante um clube e um outro clube de fora, tanto nacional quanto internacional, faz uma proposta, esse clube da nova proposta, ele deve arcar com as multas previstas no contrato. A Lei Pelé traz uma inovação. Ela diz que essa multa agora ela responde solidariamente, ou seja, em conjunto, ou paga um ou paga outro, o clube que está adquirindo o atleta e o próprio atleta. Isso tem feito com que os atletas, em muitos casos, repensem as negociações. Eu dou um exemplo recente, que nós tivemos a oportunidade de atuar, em que a discussão, levada inclusive a efeito até a FIFA, até os tribunais internacionais, concluiu que o jogador deveria responder pelo pagamento da multa, já que o seu clube, aquele que adquiriu os seus direitos, ele não cumpriu com a sua obrigação. Então o clube foi condenado juntamente com o atleta e o atleta acabou tendo que pagar essa multa. Isso tem feito com que as relações tenham ficado mais estáveis e são casos cada vez mais corriqueiros. Bom, hoje, para arcar com jogadores caros, como o Neymar, recentemente transacionado aí do Santos para o Barcelona, os clubes brasileiros eles dependem geralmente da participação de outras empresas. O senhor afirmou numa das suas palestras que a FIFA está sendo pressionada para que seja proibida a repartição dos direitos dos atletas com terceiros. A pergunta, que prejuízos essa mudança pode trazer para os clubes brasileiros e, consequentemente, para o futebol nacional? É muito importante. Esse é um tema atualíssimo. É um tema que está sendo discutido na Europa, parte, ao que tudo indica, da UEFA, para que, ingressando no Brasil, essa nova mentalidade extingua o que nós chamamos de direitos econômicos. Os atletas, basicamente, têm dois direitos que decorrem do seu contrato de trabalho. O direito federativo, que é aquele que decorre do seu contrato de trabalho com o clube, e eles, atletas, têm vendido uma figura jurídica brasileira os seus direitos econômicos.
momento em que entram então esses investidores, às vezes 2, 3 ou às vezes um só. Ele adquire o direito econômico sobre a tua atividade profissional. Há uma tentativa agora de extinção desse direito econômico e há duas correntes que se apresentam. Uma delas que entende pela manutenção da necessidade, para que haja a viabilidade econômica da aquisição de grandes atletas ou de manutenção de grandes talentos. Há uma outra corrente, e eu acredito que essa precisa ser muito bem respeitada, que é a corrente defensora dos clubes de futebol, que aceitaria essa possibilidade de extinção dos direitos econômicos para que apenas uma entidade tivesse o direito de ter esses também direitos, o clube ou a entidade desportiva. E aí o empresário deverá investir no clube e não no atleta. Ao invés dele comprar, por exemplo, do Neymar, pagando ao Neymar X milhões, ele tem que ir ao Santos Futebol Clube e pagar para o Santos X milhões de uma participação que ele tenha sobre os atletas. Isso fortaleceria ainda mais os clubes nacionais. Esse debate está posto, há várias correntes, eu já vi tanto defensores de clubes grandes e de empresários em prol da manutenção do direito econômico, como também grandes empresários e clubes de futebol defensores da extinção do direito econômico. Muito bem, vamos encerrar nossa entrevista agora com uma questão um pouco mais apimentada. O colunista da Folha de São Paulo, Juca Kfouri, que inclusive tem um blog que trata sobre temas relacionados ao mundo do futebol, ele disse que o Barcelona, o atual time do jogador Neymar, ex-Santos, antecipou em novembro de 2011 28 milhões para o Neymar com a anuência do próprio Santos. É importante lembrar que o jogador disputou a final do Mundial de Clubes em dezembro de 2011 contra o próprio Barcelona. Nesse caso, o senhor vê algum problema ético nessa transação no tocante aos clubes envolvidos e ao próprio jogador Neymar? Eu dividiria essa questão em duas. Primeiro, lembrando que é possível sim que um jogador, ainda em exercício no clube, realize um pré-contrato com uma outra agremiação. Há essa previsão na legislação. Ou seja, um pouco antes de extinguir o contrato, ele já pode pré-contratar. E essa pré-contratação pode até trazer também o pagamento, a contrapartida econômica. Mas no caso citado pelo jornalista, se é que há veracidade nesses números e nessa relação jurídica trazida, há um fato inusitado. Ele teria jogado contra o seu clube que futuramente, ou o clube que futuramente viria a deter os seus direitos econômicos. Essa previsão também na legislação nacional e internacional é trazida quando você não permite que patrocinadores detentores de direitos econômicos ou de direitos acionários sobre determinados clubes disputem competição entre si. Então, fazendo aqui uma comparação, ele agiu sim, se assim for verdade, contra a ética ao enfrentar o clube para quem ele já havia, inclusive, vendido previamente seus direitos e recebido contrapartida econômica. Bom, nós estamos com o nosso tempo praticamente esgotado, mas o senhor pode ficar à vontade para fazer a sua conclusão. Olha, minha conclusão é um agradecimento, a possibilidade de estar aqui para nós é uma alegria e principalmente porque o direito desportivo precisa crescer. Nós temos estimulado cada vez mais o estudo dessa matéria, cada vez mais o estudo dessa matéria também nas universidades de direito e toda oportunidade como essa de vir a público aprofundar o tema e trazer novas informações é sempre muito valiosa. Muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre as repercussões dos mega-eventos no direito esportivo com o presidente da OAB de Santa Catarina e da Comissão Especial de Direito Desportivo da OAB Nacional, Tulo Cavalazzi Filho. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!